aposentadoria, na verdade, em alguns programas, a gente tá falando de algumas categorias que têm direito à aposentadoria especial, mas aí muita gente está com dúvidas, né? Então a gente fala sobre esse assunto, a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade por trabalhar exposto à eletricidade. Isso foi antes da reforma da Previdência, né? Mas para se aposentar um pouco mais cedo e sem esse fator previdenciário, é preciso enfrentar alguns desafios no INSS, a gente sabe disso, mas quais são esses desafios? Como enfrentá-los com maior embasamento? A gente vai descobrir agora no nosso quadro Falando de Direito. Com você, Falando de Direito. E hoje, quem está comigo por chamada de vídeo? Oi, Isaac, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bom, tudo certo? Tá me ouvindo bem, Fernanda? Tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem também por aí? Tô, tá perfeito. Uhum. Minha dúvida é, tá no Sul ou está na Paraíba ou em algum outro lugar do Brasil? Eu tô agora em Porto Alegre hoje. Tá no Sul, muito bom. Clima agradável aí. Mulher, clima agradável é na Paraíba, aqui é só chuva. Então tá frio aí pra caramba. Então, ó, Isaac se conectou conosco pra gente não deixar de deixar essa informação pra você em casa, como acontece toda sexta-feira. Isaac, vamos relembrar aqui um pouquinho antes da Previdência. Antes, né, como eu falei na abertura do programa, bastava ter 25 anos de atividade que o eletricista ele já poderia se enquadrar na aposentadoria de forma especial. O que é que mudou após a reforma da Previdência, hein? O que acontece, né? Essa aposentadoria especial, como tu falou, a gente já conversou em alguns outros programas, é quando a pessoa, ela se expõe a algumas condições de trabalho que precarizam a sua saúde, né? Uhum. No caso do eletricista, antes da reforma, 25 anos de trabalho, não importava a idade, poderia se aposentar nessa modalidade. Uhum. Então, se a pessoa começou a trabalhar lá com 18 anos, né? Logo ali, 40 anos já estava aposentado, né? 40 e poucos anos já estava aposentado, não tinha uma idade mínima. Com a reforma agora da Previdência, se alterou, se colocou a idade mínima de 60 anos. Então, por exemplo, muitas pessoas que estavam lá 24 anos trabalhando, 23 anos expostos, com a reforma, eles vão ter que trabalhar até completar 60 anos, independentemente de quantos anos eles ficaram nessa atividade. Entendi. Claro, tem uma legislação de transição que é uma aposentadoria por pontos. O que é isso? A gente completa 86 pontos e consegue se aposentar. O que é um ponto? É um ponto para cada ano trabalhado e um ponto para cada ano vivido. Então, se a pessoa trabalhou e também contribuiu e completou um ano de idade, vai ser 2 pontos para cada ano, entendeu? Entendi. Agora eu fico na dúvida, todo eletricista tem direito à aposentadoria especial? É muito boa essa pergunta, por quê? O que acontece? Até 95, né? Até o ano de 1995, quem trabalhou como eletricista tem assegurado a aposentadoria especial, por quê? Porque se presumia que essa atividade ela era de risco, sim. A partir de 95, o que aconteceu, tá? Se tirou essa presunção e se colocou uma exigência de 250 volts. Então, se tu é eletricista e tu tá exposto a 250 volts para mais, com certeza tu vai conseguir essa condição, né? Só que tem também um detalhe, porque quanto mais a gente fala, mais vai surgindo os pormenores, não, né, Fernanda? Que acontece o quê? A partir de 97, o governo ele emitiu um decreto tirando os eletricistas de qualquer direito a uma aposentadoria especial. Nossa. Só que a nossa justiça, graças a Deus, né, a gente conseguiu, depois de muita luta, assegurar que sim, se tu tiver exposto à condição insalubre e ao risco, sendo eletricista, tu pode ainda se aposentar na modalidade especial. Qual é a melhor aposentadoria para o eletricista? Vai depender de alguns fatores, assim, a questão da idade? Varia bastante, porque às vezes, tá? Antes da reforma, a gente consegue aplicar um cálculo que é o seguinte. Por exemplo, para cada ano trabalhado com exposição ao agente nocivo, por exemplo, ali a mais de 250 volts, eu consigo ter um cálculo que o ano trabalhado dessa pessoa vale mais. Entendi. Então, por exemplo, em vez de contar só um ano,
conta um ano e um pouquinho mais, entende? Entendi. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito um cálculo para ver se a pessoa ela atende os benefícios de outra forma que pedindo pela aposentadoria especial. Por quê? Porque se ele se aposenta pela aposentadoria especial, ele não pode mais exercer a atividade de eletricista, porque senão ele perde a aposentadoria. Então, às vezes, ele esperar um pouquinho mais ou conseguir computar e separar os períodos que ele trabalhou antes da reforma, pós a reforma, vai trazer uma aposentadoria mais vantajosa, porque ele vai continuar ainda tendo uma renda como eletricista. Muito, olha, tão legal. Diga assim que eu sou muito fã do quadro aqui, porque os meninos estão sempre desvendando os milindres do INSS, né? Tanto do direito previdenciário quanto do direito trabalhista também, porque as coisas elas estão, né, ligadas. E aí o interessante é que nem sempre o que está posto ali é o melhor para você. Então precisa reconhecer as particularidades de cada situação. E aí vem um profissional para dizer, ó, o melhor caminho é esse aqui, aqui você vai ter melhor rendimento, aqui você... Então é muito legal essa contribuição que vocês dão aqui no programa. Muito obrigada de verdade, viu, Isaac? Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Mas não terminou o nosso papo, não. Eu quero saber quais são os documentos necessários para que o eletricista possa conseguir aí essa aposentadoria, porque você me falou aí de uma voltagem, 250 volts e tal. Eu fiquei dizendo, meu Deus, e como é que eu vou provar que, né, eu estava exposto a essa voltagem? Exatamente, tem um documento que chama PPP. Esse documento, a empresa ela é obrigada a fornecer ao trabalhador. Acontece que, às vezes, as empresas não são muito organizadas e elas redigem um PPP de forma não benéfica ao trabalhador na situação de aposentadoria. Então, o que acontece? Eu preciso desse documento para dar entrada. Se esse documento ele não tiver com os requisitos certos e ele não tiver ali constando o período que eu trabalhei, a condição que eu trabalhava, a voltagem que eu trabalhava, o período, olha, foi antes de 95, foi depois de 97, foi no período de transição, eu não vou conseguir, frente ao INSS, resolver a minha aposentadoria. Então, o que eu preciso? Eu preciso pegar esse documento frente à empresa, levar para um profissional, para um advogado, para ele fazer a análise e, a partir daí, eu dar entrada frente ao INSS, que é que nem a gente já falou nos outros programas. A cada 10 entradas, a cada 10 pedidos de aposentadoria especial, né, frente ao INSS, apenas 2 pessoas conseguem a concessão do benefício. As outras 8 pessoas têm que procurar a justiça. Muito disso, claro, porque o INSS ele sempre vai pensar em prol do Estado, ele nunca vai pensar em prol do trabalhador, da pessoa que está querendo se aposentar, mas também porque muitos documentos não estão redigidos da forma correta. Agora, então, para não... Vou só te interromper. Vamos pensar assim. Algum contratempo, ele pode existir com o INSS, mesmo se todos os documentos estiverem certos? Ainda assim o INSS pode encrespar? Com certeza, que é o caso, por exemplo, que nem eu comentei, olha, a partir de 97 saiu daquele decreto-lei do governo o eletricista. Então, o que o INSS analisa? Mas, olha, se não está no decreto, não importa se trabalhou com voltagem, pouca voltagem, eletricista não faz jus. Então, eu estando com o PPP certo, eu tendo o direito pela leitura da lei, né? Ainda assim o INSS pode vir a negar e eu vou ter que judicializar essa questão ou entrar com um recurso dentro do INSS, né? Porque daí sim eu posso discutir a minha matéria e conseguir a minha aposentadoria antes. Entendi. Olha, e aí também tem os advogados para nos ajudar, né, Isaac? A você ter seu direito literalmente assegurado. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, a gente sempre fala aí de possibilidade de revisão, né? Quais cuidados devem ser tomados com o pedido de revisão? Se tem algum eletricista aqui assistindo o programa, espera aí, eu acho que eu tenho direito a uma revisão. Tem que ter cuidado aí? Ele tem que ter cuidado, principalmente em relação à revisão, de ele não trazer uma situação mais maléfica para ele. Porque, por exemplo, às vezes ele está querendo revisionar algum ponto e aquele ponto ali, ele não é vantajoso para ele, entende? Porque, por exemplo,
vamos supor, ele queria uma aposentadoria especial, só que ele faria jus a um outro benefício, uma aposentadoria normal. E ele busca a especial e deixa de trabalhar, porque ele vai perder o direito daí a trabalhar porque ele se aposentou naquela modalidade. Então, nem toda a revisão vai ser vantajosa para ele. Ele tem que analisar, porque em relação a aposentadorias, o mais importante é a gente estudar o caso a caso para ver qual que é a realidade daquela pessoa, qual é a média salarial que ela busca, quanto que ela quer, quanto que ela pode, que ela pode manter a sua vida, continuar conseguindo comer bem, saindo, ajudando os filhos, né? A gente tem que ver a situação dessa pessoa, porque às vezes ela precisa complementar essa renda. E se ela se retirar do mercado, daí lascou a vida dela, né? Verdade, exatamente, você falou tudo. Agora, Isaac, às vezes o telespectador está assistindo o programa e diz, mas deve ser caro demais conversar com um advogado. Olha, antes de você ficar tirando suas próprias conclusões, é uma coisa que a gente conversa muito no senso comum, sabe, Isaac? Eu sei que vocês não podem, não tem essa... eles têm essa questão de não fala. Então, eu que estou falando aqui, consulta, se organiza, manda uma mensagem no direct, vê como é que faz, porque às vezes a gente deixa passar os nossos direitos, tirando as nossas próprias conclusões. E aí quem tem o conhecimento, quem tem a expertise, é quem trabalha na área, são os advogados, nesse caso os meninos que são nossos colunistas aqui no programa. Isaac, vai aproveitar a família, o fim de semana. Um beijo para todo mundo, até seu retorno, viu? Tá, um grande abraço, muito obrigado. Bom final de semana para ti também, Fernanda. Beijo, meu querido. Ó, Isaac tá nas redes sociais como @Isaac Bertolini Auler. O @Falando de Direito BR é o perfil deles na rede social, tanto dele como do advogado Rafael Bernardes, que é o @adv.rafaelbernardes. Ó, o Isaac também tá no Instagram. E por falar nos meninos, no Falando do Direito BR, eles estão, viu, com um sorteio de um celular. Olha que maravilha você ganhar um iPhone. Isso aqui é um sorteio topástico, viu? Para participar é muito simples. Você vai procurar aqui, ó, essa publicação. Tá lá no Falando de Direito BR, aqui, ó. Aí você segue a página e vai seguir, gente, o Falando de Direito, que é a página que tá o sorteio, o Bertolini Bernardes, o Isaac e o Rafael. Tá aqui, ó, os arrobas. São 4 arrobas para você seguir. Vai curtir essa página, essa publicação e marcar os amigos aqui no comentário. São 5 amigos. Gente, esse iPhone pode ser seu e vai ser sorteado. Na verdade, o resultado vai ser revelado aqui no programa, tá? No final desse mês. Então, não perca tempo, o resultado vai ser aqui ao vivaço, iPhone pra você. Ai, meu Deus, pra seguir 4 perfis. Oh, meu Deus do céu, que maravilha, né, Lili? Pena que eu não posso concorrer, mas você pode, então não perca tempo. Ó, filmes e séries pra você